1990 e a SEGA estava crescendo de uma forma absurdamente gigantesca com seu novo console Mega Drive ou Sega Genesis, que ele basicamente era muito rápido e ele usava uma placa de um arcade, tanto que a estratégia principal da SEGA foi de usar o console como se fosse um arcade que você pudesse ter em casa para poder jogar. E a SEGA tinha uma concorrência gigantesca, a grandiosa Nintendo, que tinha o Super Mario Bros 3. E a SEGA não podia parar com isso. Ela tinha que ter algum mascote para competir de frente a frente com o Mario, porque até então os jogos da SEGA eram basicamente ports de arcade para o console dela. E ela precisava de uma cara, de um mascote que representasse ela. Então, em 1990, a SEGA e a maioria dos seus funcionários se juntaram, junto com Yuji Naka, para poderem criar o Sonic. E então, eles decidiram fazer como se fosse uma sugestão de ideias para mascotes. Então, cada um foi dando uma ideia. Por exemplo, a ideia aí desse coelho bizarro, medonho, ou desse senhorzinho aí, gente boa, né, barrigudinho. Mas uma das ideias que chamou a atenção foi a ideia de um porco-espinho. E a SEGA of America deu a ideia de ser um porco-espinho como se fosse um dono de uma banda de rock e tivesse uma namorada e tal. Só que houveram muitas tretas por culpa disso e eles decidiram só de colocar o Sonic e retirar a namorada dele e retirar a banda dele. E deram alguns ajustes porque se o Sonic tivesse uma banda de rock e tivesse uma namorada, ia ser um pouco parecido com o Mario, na questão de ter que salvar uma princesa. E eles estavam em busca de algo mais diferente. E a SEGA of America não podia mandar em nada, né? SEGA of America, go away. Então, após a escolha do personagem principal, Sonic 1 finalmente estava pronto para o seu desenvolvimento e sua produção. E o jogo começava maravilhosamente bem, com uma das fases mais icônicas da história do mundo dos games e uma jogabilidade maravilhosa. Você pode correr, andar para a esquerda e para a direita, você pode olhar para cima e para baixo, que não são coisas muito úteis, e também você tem que pular nesse jogo para você poder atacar os badniks. E quando você pula, você vira essa bola de espinhos que você ataca e praticamente mata quase todos os badniks do jogo, menos alguns. E nesse jogo você também tem vários power-ups que você pode pegar para te ajudar, que no caso são monitores, como por exemplo o de escudo, o de invencibilidade e o de anéis. E os anéis, inclusive, nesse jogo é outro ponto muito interessante, porque basicamente se você toma um dano você perde os anéis que você coletou. E se você toma outro dano sem anel, você morre. Coisa que acontece bastante. Nesse jogo também dá pra você correr e fazer um rolamento. É tipo um protótipo de Spin Dash, não era um Spin Dash ainda. E vai fazer muita falta ter um Spin Dash nesse jogo, na minha opinião. Entretanto, essa primeira fase serve muito mais pra ensinar o jogador, né, no caso você, como o jogo funciona e te cativar. Falar, olha que jogo maravilhoso, olha esses gráficos, os rios, os peixes, as flores. Tanto que por isso que essas primeiras fases são tão coloridas. Era um jogo muito rápido, muito colorido, muito interessante para aquela época. O jogo basicamente constitui em 3 atos em cada mundo, ou fase, ou zonas, enfim, onde você tem que passar de todas essas 3 para que no final da terceira você enfrenta o vilão, o Robotnik. Dr. Robotnik, e basicamente em cada final de fase ele vai estar de uma forma diferente para você duelar e batalhar, que todas são incrivelmente fáceis inclusive, tá? Mas basicamente é isso. A Green Hill Zone é uma fase muito boa
E ela é praticamente um tutorial, é tipo a primeira fase do Mario mesmo. Ela tá lá pra instruir o jogador de como joga, como faz as mecânicas principais do game e também pra te dar umas boas-vindas ao jogo com esses gráficos maravilhosos. Então, com tudo isso, finalmente chegamos no final do ato 3 da Green Hill Zone, onde encontraremos o Dr. Evil Robotnik na batalha mais difícil dos games. Meu Deus do céu! Com isso, nós já vamos para a primeira fase, onde nós achamos um easter egg do Mario. E na verdade são 2 leões, sim, cara. Mas basicamente a Marble Zone vai ser uma fase que vai ter muitos quebra-cabeças, desafio, fogo para todo lado e lentidão. Porque essa fase é muito lenta e muito chata. Eu detesto essa fase, eu acho ela uma perca de tempo, honestamente. Não só porque eu morri no final dessa fase, mas também porque ela é chata mesmo. Ela é mais puzzle, mais lentidão. Fora isso que tem alguns caminhos secretos que se você não vai nesses caminhos, a fase fica gigantesca. Que é outro motivo dela ser meio chata. Tem umas partes legais até, tipo perseguição com lava. Mas tirando isso, ela é meio chata e exageradamente longa. Ela não tem muita coisa legal, na verdade. E tem até mesmo um bug, que é às vezes você pula parado. Que não sei como descrever, é só um bug aleatório mesmo. Inclusive no final do terceiro ato, tem uma das partes que eu sempre achei muito difícil quando eu joguei esse jogo pela primeira vez. Porque tem que fazer uns pulos muito precisos e eles são bem no final da fase. É meio difícil, mas hoje em dia é de boa de fazer. E se preparem para mais uma batalha difícil. Terceira fase do game, onde ela já começa como? Ela já começa super rápida, te dando uma botinha de velocidade. Essa fase tem um monte de molas e o meu maior inimigo, elevadores super ultra mega chato que fazem você perder o seu tempo e perder totalmente a sensação de velocidade dessa fase, que é bem paia o jogo colocar esses elevadores. E o pior é que esses elevadores aparecem muitas vezes, tá? Essa fase ela é bem cassino e ela também é muito bugada. Tem muitas formas de bugar nessa fase. Inclusive é uma das fases preferidas de speedrunners, né? Entretanto, essa fase ela é bem legal até. Eu gosto dela mais do que na Marble Zone, porque eu não sei, pelo fato dela ser mais rápido. Só esses elevadores que são meio chato, porque aparece muito elevador. Só na primeira fase já aparece 2 partes de elevador e é muito paia. E eu preferia muito que tivesse mais sessões rápidas nessa fase. E, inclusive essa fase tem essa porcaria dessa parte que quando eu joguei pela primeira vez me deixava preso por muito tempo. Pode ver na gravação aí que eu fiquei um certo tempo nessas molas, porque elas são muito terríveis. É uma trap, mano. O Yuji Naka simplesmente colocou uma trap logo na segunda fase do terceiro mundo. Essa trap me prendeu por algum tempo. Fora isso, essa fase tem umas partes até que bem legais até, de plataforma.
Tem esse bicho azul aí, bizarro, que ele fica pulando, eu nunca consegui matar ele. E também você tem essas plataformas que se movem, que elas... É armadilha para apressados, é só você manter a calma que você consegue sair de perto dessas plataformas. É só não sair correndo que nem um louco. Falando em louco, eu estou louco pra próxima luta, que é a terceira luta contra o Robotnik. Meu Deus do céu! Não, essa fase não, 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 não. Ai, vamos lá, essa fase tem um sistema chato de água que você tem que ficar respirando nessas bolhas aí, senão você morre. E, inclusive, na outra metade do jogo eu não tinha morrido muito. Esquece, aqui eu vou morrer muito. Eu morri até que bastante, eu acho que eu morri umas 5 ou 6 vezes. Não lembro de cor. Mas basicamente essa fase ela é muito demorada, muito lenta. Tem muita parte dessa fase que você tem que ficar esperando ou subindo nos elevadorzinhos. Tem esse bicho também que taca fogo, que quando eu jogava pela primeira vez sempre me acertava. Você também tem espinhos para todos os lados. Mas essa fase não é tão difícil. Tem uma outra fase que vem depois, lá pro final do jogo, que é bem mais chata e que eu odeio do fundo do meu coração. Mas essa fase até que é bem legal, ela tem umas paradas interessantes. Essa ideia de ser uma fase mais lenta até que é legal, mas ela é feita de uma forma meio chata, porque o Sonic fica com uma lentidão muito ruim, o pulo dele fica meio espacial, parece que você tá na lua, fica meio bizarro. Fora isso, essa fase também conta com os inimigos mais chatos do jogo inteiro, que no caso é essa porcaria dessa bola aí que fica soltando espinho, que ela só atrapalha e deixa o jogo mais lento, porque você não pode atacar ela e tem que ficar esperando ela jogar essas bolas aí chata. Fora isso, o arsenal dessa fase de itens que te atrapalham, ou armadilhas, tem essa bola de espinho insuportável, tem uns espetos que ficam tentando te perfurar e, mano, essa fase em si ela tem um monte de coisa troll que tenta te enganar. Fora isso, também tem um chefão dela que é super, ultra, mega difícil. Mas sem zoeira, o chefão dessa fase realmente tem uma dificuldade a mais. É um dos chefões mais difíceis do Sonic 1. Porque você tem que ficar subindo aí em cima. E se você demorar demais, a água vai te matar afogado. E se você correr muito rápido, você pode morrer porque não tem nenhum anel nessa parte. Você já tem que ter um anel antes dessa luta, porque senão ela fica muito difícil. Ai meu Deus, o que dizer dessa fase? Essa música maravilhosa, a velocidade alta dessa fase, essas bombinhas meio chatas e também a volta do bicho do espinho, só que aquele tá preguiçoso, ele não tá bravo, ele tá normal.
Fora isso, essa fase é muito rápida, ela tem momentos de velocidade insanos, dá um monte de moeda e infelizmente ela acaba em menos de 2 minutos. É meio paia a velocidade dessa fase, mas ela tem momentos muito legais. Embora eu não seja muito fã desses ventiladores chatos que fica te bugando, essa fase é muito boa. Na verdade, as 3 fases dela são muito boas, elas são meio difíceis, mas não muito exagerado. Elas são bem legais. E também teve esse momento cringe aí no começo da primeira fase, onde eu tomei muito dano. Meu Deus do céu, que humilhação! Mas essa fase é bem interessante, ela é bem legal, eu adoro essa fase. E Starlight é uma das melhores fases do jogo inteiro. Essa fase também tem gangorras e sessões de plataforma que são bem de boa, na verdade, e essas bolas de fogo que fica cuspindo no Sonic também. Mas no geral é uma fase bem de boa. E outra coisa também que é bem de boa é o chefão final dessa fase, que é ridículo de fácil. Ai meu Deus, o que dizer dessa fase? O Dark Souls das fases do Sonic. Essa fase tem de tudo, tem armadilhas, tem esse foguinho insuportável, as minhocas, as plataformas que giram, as serras, tudo. Tem de tudo pra te atrapalhar nessa fase. Essa fase é horripilante. É sério, tanto que foi a fase que eu mais morri, obviamente. As fases, no caso, porque são 3... foram fases bem tristes de jogar, pelo amor de Deus. E elas têm muitos caminhos também, que é muito interessante. Mas não dá. Essa fase é inteira baseada no timing. Se você tem o timing errado, você vai morrer. E vai morrer muitas vezes nessa fase. Porque ela é uma fase bem longa e bem chata. Ela é insuportável. Essa porcaria de fase. Eu odeio essa fase. Primeiro porque ela é literalmente a Labyrinth Zone, só que você se afoga mais rápido e também tem muito menos bolha. Fora isso, não muda muita coisa. A única coisa interessante dessa fase, quer dizer, interessante pra nós jogadores, é que tem um atalho logo no começo da fase que praticamente pula a fase inteira. Que eu erro o caminho do atalho e aí eu tenho que jogar praticamente quase a fase inteira. Então, pra mim não adiantou de nada. Mas essa fase, ela é ridícula. É ridícula ela porque você morre muitas vezes. Foi a fase que eu mais morri, é a mais chata. Não tem quase nenhuma bolha d'água. É horrível, essa fase é podre. Pula logo essa fase, pelo amor de Deus. Finalmente chegamos na batalha final. Uma batalha, inclusive, que é a mais longa do jogo, que eu consideraria até como uma fase inteira essa batalha. Mas basicamente você tem que bater no Robotnik,
E aí vem esses raiozinhos, você tem que pular. Recomendo inclusive pular no meio deles, obviamente, mas no meio mais espaçado e pular lá pra direita do canto da tela. E fica fazendo esse processo chato, lento. Porque essa luta não te dá anel nenhum. E se você morrer nessa luta, você vai ter que voltar toda a luta de novo. E essa luta é bem lenta. Porque você tem que bater nele 8 vezes. E é bem lento, é uma luta bem chata até. Não tem muita coisa legal nela. Ela podia, na minha opinião, ser mais legal, mas sei lá, ela fica meio chata demais. Essa parada de você ter que ficar esperando o Eggman aparecer, bater nele, desviar dos lasers. É muito chata essa luta, meu Deus do céu. Ela é demorada e chata demais. Finalmente, jogo zerado. E bom, honestamente, esse jogo, ele é maravilhoso. Esse jogo é muito bom. Ele é todo colorido, ele é um jogo perfeito pro Mega Drive, perfeito como mascote. Fora isso, esse jogo ele é lindo, ele é maravilhoso de jogar, uma gameplay muito boa. E embora eu tenha reclamado bastante das fases mais adiantes do jogo, eu tenho que ser honesto que é o primeiro jogo de uma grande franquia e como primeiro jogo ele é muito bom. É maravilhoso o trabalho que esses caras fizeram nesse jogo. Ainda mais se você pensar que é um dos primeiros jogos do Mega Drive, 1991, esse jogo é perfeito. Além disso, é um jogo que não envelheceu muito mal. Ele envelheceu que nem vinho, esse jogo tá maravilhoso. Recomendo que vocês joguem Sonic 1 porque é um jogo perfeito, é um jogo magnífico. A gameplay dele é muito boa e diferente do primeiro Mario, esse jogo ele é fácil até, ele não é muito difícil não, você pode zerar esse jogo em 1 horinha. Ele é bem rápido até e não tem muitos problemas, digamos assim, de tipo bugs ou qualquer coisa que atrapalhe tua gameplay. Só um bug lá de pular parado, mas tirando isso não tem nada de errado nesse jogo. Esse jogo, ele é perfeito, magnífico, e é isso. E lá é mesmo, me esqueci de falar dos bônus. Mas enfim, os bônus são basicamente umas fases onde tudo fica girando e você tem que pegar as esmeraldas, que eu nem falei muito sobre os bônus porque não importa, você pega eles quando finalmente pega 50 anéis e termina uma fase. Só que, honestamente, os bônus são tão chatos e a mudança do final é literalmente só a tela do final, não tem diferença alguma, não muda nada basicamente. É uma das coisas mais inúteis do Sonic 1, porque nem sequer tem Super Sonic. Mas é isso. Sonic 1 é um jogo maravilhoso. É um jogo que não só fez boa parte da minha vida, como um dos primeiros jogos que eu joguei, emulado, obviamente, mas foi um jogo maravilhoso. Eu lembro que eu jogava todo santo dia, mas eu nunca cheguei a zerar porque eu não jogava bem. Mas chegou um ponto que eu já joguei tantas vezes que eu comecei a melhorar um pouco a gameplay. Um pouquinho só. Mas no geral eu adorei. É um jogo muito bom, muito interessante. E ele não só foi impactante na época, como é impactante até hoje, com muitos jogos que usam uma regra de plataforma parecida com a de Sonic. E também foi o jogo que iniciou a rivalidade Sega versus Nintendo. E é isso, essa foi apenas uma review de Sonic 1.